Do Jornal Público, este é o Soundbite, Ruben Martins. E neste Soundbite, a maioria de Carlos Moedas, 5 meses depois das eleições autárquicas. Viva Ana Sá Lopes. Viva Ruben. E viva Helena Pereira. Olá, viva. A vereadora Ana Simões Silva, vereadora independente que foi eleita nas listas do Chega, passou a integrar o Executivo Municipal, dando ao Executivo de Carlos Moedas a maioria absoluta de 9 vereadores. Vamos ouvir Alexandra Leitão, a vereadora do Partido Socialista, na oposição ao Executivo de Carlos Moedas. Um som da TSF. Carlos Moedas decidiu pôr em causa a democracia na cidade de Lisboa e está a fazê-lo com a muleta do Chega, e eu acho que é importante que os lisboetas saibam que isto aconteceu. É uma forma de limitar totalmente o poder da Câmara Municipal, concentrando os poderes no Presidente de Câmara, e que está, assim, através do Chega, a tentar ir buscar a maioria absoluta que não obteve nas urnas. Ana Sá Lopes, Moedas arranja aqui uma estratégia para conseguir ficar com a vereadora independente na sua alçada e a partir de agora deixa de ter desculpas se as coisas correrem mal na Câmara de Lisboa, porque na prática já não depende da oposição para aprovar orçamentos nem para aprovar qualquer tipo de medida. Sem dúvida. Foi uma boa jogada esta de Moedas. Quer dizer, isto é assim, já havia um namoro entre o Carlos Moedas e o Chega. Mas era um namoro com alguma negociação. Isso, aliás, este som de Alexandre Leitão é quando Carlos Moedas conta com os votos do Chega, o Chega aceita Carlos Moedas com centros poderes, não é? Com que mais poderes, do Presidente da Câmara passa a ter mais poderes, que não precisam de várias decisões, não precisam de ir ao Executivo Municipal, à reunião de Câmara. O Chega andava a dar a mão a Moedas, por exemplo, o Chega já tinha dito não só que ia dar a mão a Moedas, como até tinha exigido jobs for the boys nas empresas municipais, e já pelo menos uma nomeação de uma militante do Chega como vogal de uma administração de uma empresa municipal já tinha acontecido, não é? Isso poderia mais acontecer. Bruno Mascarenhas, que é o número 1, foi o candidato do Chega a Lisboa, disse-o claramente. Que agora, com isto, de facto, não, eu concordo com o comunicado hoje do PS a dizer que era a normalização do Chega. Sim, é a normalização que já vinha a decorrer. Isto acaba por ser, sim, uma normalização da normalização da normalização que já estava a decorrer desde o início do mandato de Moedas, que era uma aproximação ao Chega. Este caso dá-se realmente, esta vereadora, Ana Cristina Silva, queixou-se, saiu do Chega no mês passado, queixando-se de que não tinha poderes, de que por questões de políticas, mas questões políticas quer dizer questões de relação com Bruno Mascarenhas, não é questões políticas. As ideias dela continuam a ser do Chega, ela não mudou de ideias. Ela foi uma má relação política ou partidária, se quiseres, com o número 1 da lista da Câmara. E agora o Moedas deu-lhe o ploro da saúde, pronto, e fica com o ploro, enfim, que tem a sua importância, embora a saúde não esteja regionalizada, mas é um ploro obviamente importante. Mas é incrível que o Bruno Mascarenhas, vereador eleito do Chega, pelo cabeça de lista, veio dizer que não culpa Carlos Moedas, portanto ele vê se quer continuar a manter uma boa relação com Carlos Moedas, e uma relação não direi coligação, não há coligação nenhuma, mas uma relação de cooperação com Carlos Moedas, e culpa é a vereadora que saiu do Chega para se oferecer a Carlos Moedas. Portanto isto é aquelas intrigalhadas políticas que acontecem às vezes, mas pronto, Moedas tem de facto maioria absoluta com o Chega. Isto está a acontecer em outras câmaras do país. Deixou de haver linhas vermelhas, Ana? Ou seja, o PSD não tem problemas em fazer acordos municipais com o Chega? É sim, e já não havia linhas vermelhas desde os Açores. Se nós voltarmos fizermos voltarmos para trás a fita do tempo, vemos que as linhas vermelhas acabaram nos Açores, e por muito que, aliás, volto a falar de uma coisa que já falámos aqui tantas vezes. Quando foi a disputa Jorge Moreira da Silva e Luís Montenegro defendeu o governo dos Açores com o apoio do Chega, enquanto Jorge Moreira da Silva era contra. Essas linhas vermelhas é quase um mito da política portuguesa, porque só existem ainda porque não há um acordo parlamentar formal entre o Chega e a AD.
porque no resto, tanto como o Governo tem aprovado diplomas importantes com o Chega. Não escolheu o PS para aprovar a lei da nacionalidade. Portanto, esta história da integração do Chega na normalidade tem sido progressiva. E só esta vitória de António José Seguro, com aquela percentagem que teve, foi uma espécie de linha vermelha, porque de facto o Chega ficou, obviamente, como o Ventura teve uma boa votação, obviamente, para tendo em conta o partido que lidera, mas de facto há muita gente do eleitorado da AD que foi votar em António José Seguro e rejeitou Ventura. Isto, aliás, põe uma questão para o futuro de Montenegro. Destas alianças com o Chega contínuas, são uma boa ou má estratégia. Moedas, eu acho que tomou aquela coisa pragmática de que agora eu posso fazer tudo sozinho e não tenho que contar com a oposição. E pronto, é maioria absoluta, e a oposição agora, mas também fica sem justificações. E a queixa permanente de Moedas era de que a oposição não o deixava trabalhar. Também essa era a queixa permanente, o que aliás era errada, porque o PS no primeiro mandato de Moedas deixou-o trabalhar à vontade e só agora está a começar a fazer oposição. Eu acho que essa desculpa de Moedas acabou, não é? Helena Pereira, concordas com a Ana Sá Lopes? Carlos Moedas deixou de ter desculpas para apresentar, agora que tem maioria absoluta no Executivo? Sim, eu acho que Moedas recebeu uma prenda de Natal atrasada, porque basicamente foi o que aconteceu, pelo aquilo que é público, pelo aquilo que eu percebo. A própria vereadora entrou em rota de colisão com Bruno Mascarenhas, com quem até partilhava o gabinete. Aquilo chegou a um ponto de Bruno Mascarenhas não dar-lhe a chave ou fechar o gabinete, e ela nem sequer tinha acesso ao gabinete após ter feito críticas, que me parece que tem razão, por Bruno Mascarenhas ter feito certas nomeações que configura aquilo que André Ventura critica nos outros partidos, que foi ter nomeado a namorada e uma filha de um dirigente que não tinha sequer qualificações para o cargo que foi exercer, que aliás é aquilo que nós vimos, por exemplo, também noutros sítios em que o Chega tem autarcas eleitos, como é o caso da Câmara de Albufeira, não é? Em que o presidente da Câmara, que foi deputado do PSD, já escolheu a irmã para um cargo qualquer lá na Câmara. Em Vila Franca de Xira aconteceu o mesmo, contrataram a namorada do vereador do Chega com 20 anos. Portanto, esta vereadora tinha todas as razões para denunciar estes cargos e para estar contra, não é? E, portanto, agora percebeu-se aqui há algumas semanas, quando aconteceu este confronto, que ela mudou de gabinete para um gabinete da Rua de São Julião, que pelos vistos historicamente é o sítio onde só tem espaço os vereadores do Executivo, não é? E portanto já nessa altura se dizia que isso evidenciava que haveria um acordo, ou que ela estava a passos de integrar a maioria da coligação de Carlos Moedas, e o que na altura não se verificou acabou por ser verdade. E portanto eu acho que neste caso, se Carlos Moedas não fez nada para ter este apoio, acabou por recebê-lo, e acho que eu não sei exatamente os termos do acordo que faz com o vereador e que tipo de propostas ou não é que comprometeu-se a aceitar por parte da vereadora do Chega, se ainda tem pensamento próximo do Chega ou não, ou se aceitou o programa eleitoral da própria coligação Portil-Lisboa. Mas para Carlos Moedas é a melhor notícia que ele pode ter desde o início do mandato, porque isto resolve uma série de problemas, passa a dispor de maioria absoluta e, portanto, ao mesmo tempo passa a dispor de nenhuma desculpa, já como diria o Presidente da República eleito, António José Seguro, passa a dispor de nenhuma desculpa para fazer aquilo que entender de acordo com o seu programa eleitoral. Então um beijinho até amanhã. Beijinho, até amanhã. O Soundbites é um programa de Ana Sá Lopes, Helena Pereira e Ruben Martins. A música original é de Ana Marques Maia. Siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder os novos episódios. O público fica no ouvido.